Meus amigos, o Japão, que é o país mais ocidental do Oriente, está vivendo um problema tipicamente ocidental, mas, claro, com características próprias. Trata-se do fenômeno das casas fantasma. Não estou falando de casas mal assombradas, não é isso. Estou falando de casas que elas mesmas se tornaram fantasmas dentro do Japão. São casas desabitadas, e muitas. O diário argentino Infobae trouxe essa semana 2 matérias falando sobre isso. Numa delas diz que o número de casas vagas foi de 8,46 milhões. Você ouviu bem. 8 milhões e meio de casas abandonadas, vazias, sem viva alma dentro. Esse é o problema, também fantasmagórico, evidente, porque a matéria associa esse problema a uma redução drástica no número de nascimentos de novos japoneses. Uma queda nos índices de natalidade assustadora. Uma matéria dizia: esse número representa 13,6% do total de imóveis no arquipélago japonês e dobra o número registrado 3 décadas antes, segundo os últimos dados do governo. Ou seja, é o velho problema de mexeu na taxa de natalidade para baixo, a tendência é despencar rapidamente. Soma-se a isso a faixa etária japonesa. Hoje, o Japão é um país praticamente de idosos. A matéria continua dizendo: casas unifamiliares com sinais visíveis de abandono abundam especialmente nas áreas rurais do país, mas também podem ser vistas em muitos bairros de Tóquio. Tóquio, sim, uma cidade superpovoada, uma das cidades do mundo onde a terra é mais cara, com preços de até 57 milhões de ienes por metro quadrado, cerca de 460 mil euros. Esse fenômeno é uma consequência direta do envelhecimento acelerado da população japonesa, mas também está relacionado à legislação que dificulta a transferência e o registro de imóveis e o novo estilo de vida dos japoneses. Bem, aqui são 2 temas diferentes e a matéria não faz a devida distinção. A dificuldade na legislação para a transferência desses imóveis ou para o Estado ou para particulares é outro problema, que não tem nada a ver com o motivo real das casas estarem abandonadas. No campo, a situação é ainda mais dramática. O índice de jovens, que não é pouco, acaba se tornando quase nenhum, porque o jovem não quer ficar no campo. Vai a cidades grandes, geralmente a Tóquio, lá compra ou financia o seu imóvel, seu pequeno imóvel. A casa dos pais ficam para os pais no campo, os pais morrem e a casa fica abandonada. Esse é o fenômeno, esse é o primeiro fenômeno. Ou melhor, o primeiro motivo, o principal motivo das casas abandonadas. Não há filhos, os filhos que poderiam eventualmente herdar as casas já se mudaram, saíram do campo para a cidade grande, já conquistaram a sua própria casa, e a casa dos pais, assim que os pais deixam esse mundo, fica lá abandonada, vazia, um fantasma. 16 milhões de casas fantasmas indicam que o principal problema é a falta de natalidade. O outro problema é o que fazer com as casas. Pela legislação é muito difícil demoli-la e passar o terreno para a iniciativa privada ou até mesmo para o governo. Bem, esses são 2 problemas diferentes. Agora, vejam que interessante, uma segunda matéria saída no Infobae sobre este tema. A matéria foi intitulada O arrepiante povo japonês, onde os bonecos de tamanho humano
ocupam o lugar das pessoas que já não nascem nem vivem ali. A tradução está meio ruim do título, mas é isso, mais ou menos isso. A assustadora cidade japonesa, onde bonecos do tamanho humano substituem pessoas que já não nascem mais ou moram no lugar. Aqui está vou mostrar aqui para vocês as fotos dos bonecos ocupando o lugar que outrora fora de crianças. Aqui numa escola, bonecos na escola, aqui bonecos no campo, simulando os trabalhadores, o trabalhador com sua família. Aqui uma professora organizando uma festa com bonecos, e segue assim a matéria, bastante arrepiante mesmo. A matéria diz o seguinte, em linhas gerais, vou ler só um pedacinho. Se não fosse, a população de Nagoro é de 27 pessoas, devido à emigração em busca de oportunidades que a ilha não oferece, ou não ofereceu décadas atrás, e ao envelhecimento que afeta todo o país, pelo qual a falta de crianças é cada vez mais perceptível. A escola, por exemplo, tem perfeita participação de marionetes, mas não oferece mais aulas. Não há habitantes em idade escolar, porque há 18 anos Nagoro não tem um bebê nascido lá. Imaginem, uma pequena cidade, hoje praticamente uma cidade fantasma, que há 18 anos não vê um bebê. Claro que esse não é apenas um fenômeno japonês, mas é um fenômeno ocidental, europeu propriamente. Mas, como o Japão é o país mais ocidental da Ásia, sofre do mesmo problema porque foi influenciado, foi inoculado pelo mesmo veneno que aplicaram no mundo ocidental para a redução populacional, para a redução principalmente do europeu. Há também na França, na Inglaterra, na Itália, relatos de cidadezinhas que há muitos anos não veem um bebê e provavelmente nem querem ver, porque foram acostumadas a odiar a família. Eu já trouxe aqui há muito tempo uma matéria falando sobre a crise do petróleo nos anos 70. Nos anos 70 inventou-se a grande mentira, a grande farsa, como agora, aliás, inventaram a farsa do aquecimento global. Nos anos 70 foi a farsa do fim do petróleo. O petróleo vai acabar amanhã, portanto o preço foi lá em cima, mas aproveitou-se a onda de desespero do fim do petróleo para impor uma engenharia social. É preciso reduzir o consumo, portanto, é preciso reduzir a família. E, portanto, família pequena, carro pequeno, gasta menos, e assim vamos tendo mais petróleo. Foi exatamente o que aconteceu. Aquilo que chamavam as banheiras americanas, carros enormes, feitos para a família de 5, 6, 7 pessoas, aqueles carrões V8, V12, esses foram simplesmente deixados de lado. A moda era carrinho pequeno, para 2 ou 3 pessoas no máximo. Bem, isso acompanhava também a inoculação do veneno cultural. As famílias deixaram de fazer filhos. Por quê? Porque primeiro era preciso pensar na formação acadêmica, depois um mestrado, depois um doutorado e finalmente lá na frente, quando a vida econômica estivesse realmente estável, aí sim, quem sabe um filho. Só que aí era tarde. Isso aconteceu na Europa. A Europa viu o seu índice de natalidade cair. E o que aconteceu depois, ou agora há pouco, aconteceu que foi invadida por gente que nunca se preocupou com isso. Porque esse tipo de propaganda, esse tipo de veneno não foi inoculado, por exemplo, entre os muçulmanos, que continuaram fazendo filhos como tem que fazer mesmo. Famílias com 7, 8, 9. E esses estão ocupando a Europa.
O mesmo está acontecendo no Japão. O índice da natalidade caiu e daqui a pouco o Japão inteiro pode se tornar um país fantasma. Agora, o mesmo problema não aconteceu na China. Pelo contrário, a China até tentou segurar a onda, mas agora voltou a permitir 2 filhos por família. Só que eles precisam se expandir. Toda família quer casa. E a China está incentivando os chineses a buscarem novos territórios. Brasil, Argentina, mas daqui a pouco, Japão. Porque casa desocupada é casa reabitada. Não tenham dúvida. Pois é, esse foi o projeto mais bem sucedido contra o Ocidente. Colocar na cabeça das pessoas que filho nesse mundo, para quê? Pois é assim que estão conseguindo destruir franceses, alemães, ingleses, italianos e, pasmem, japoneses. Tomara que esse problema não aconteça aqui. É claro que aqui as coisas ainda estão sob controle, mas é preciso tomar cuidado, porque não existe nada mais sensível do que a queda no índice de natalidade. O homem desobedecendo a palavra de Deus. Ide pela terra e procriai. Pois é, o diabo diz outra coisa.